Rei do Cangaço, Lampião, é condenado em júri épico no sertão de Pernambuco. Projeto transportou o público à década de 30 para presenciar como seria o julgamento de Lampião. Um dos personagens mais conhecidos e polêmicos do Nordeste foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O Rei do Cangaço nunca foi julgado por seus crimes, pois foi morto em 27 de julho de 1938 em uma emboscada policial na Grota do Angico, em Sergipe. Pensando nisso, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, um projeto acadêmico realizou nesta quinta-feira 31 o júri épico de Lampião. A encenação, que teve recursos de um julgamento real, declarou Lampião culpado. Considerando aqui a data 31/10/2019. Vamos continuar. O júri começou por volta das 9 horas, no Centro Cultural Dom Bosco, em Petrolina. O réu, Virgulino Ferreira da Silva, foi acusado de assassinatos, estupro, extorsão, roubo e sequestro, segundo o recorte histórico. Os jurados foram escolhidos por sorteio. Os primeiros a serem ouvidos foram as vítimas sobreviventes. Depois de ser citado, o réu teve direito à resposta. No fim da manhã, as testemunhas de defesa começaram a ser ouvidas. O primeiro foi o padre Cícero Romão. Em seguida, foram ouvidos Volta Seca e Curisco, cangaceiros do bando de Lampião. A denúncia foi de uma ação de Lampião e do bando dele em Capela, município de Sergipe, em 1930, e que resultou na morte de José Elipídio dos Santos. Destemido, Lampião não se mostrou intimidado pelos juízes e nem pela acusação. Abre aspas. Entrei para o cangaço por justiça e por destino. Tudo começou por uma briga de terra e criação, disse Lampião. O réu negou ser o autor do assassinato, mas admitiu ser o mandante do crime. Eu precisava dar o exemplo. Não podia tolerar desrespeito a mim, não. Não gosto de derramamento de sangue, mas infelizmente nesse caso foi necessário, disse Lampião. O período da tarde foi destinado para os debates entre a acusação e defesa. Foram 2h30 para as alegações de promotores do Ministério Público e outras 2h30 para advogados e defensores. Só depois disso, os jurados seguiram para a sala secreta até que, à noite, a sentença foi lida pelos juízes, declarando Virgulino Ferreira da Silva culpado. O júri épico é um projeto acadêmico que pretende integrar a ciência jurídica a outras disciplinas, além de transportar o público à década de 30 para presenciar como seria o julgamento de Lampião. A realização é do Ministério Público de Pernambuco, da Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e de 2 instituições de ensino superior. Lampião, então, foi condenado em júri histórico por 5 votos a favor e 2 contra. O Tribunal do Júri considerou Virgulino Ferreira da Silva culpado por seus crimes. A sentença foi proferida pela juíza Elane Brandão na noite de ontem, considerando o dia 31/10/2019. O julgamento épico ocorreu no Centro Cultural Dom Bosco, em Petrolina. Durante o júri, Lampião alternou entre semblantes de indignação e zombaria diante das acusações. Sua fiel companheira, Maria Bonita, esteve perto o tempo todo. O Ministério Público acusou o Rei do Cangaço de forma incisiva, apontando as contradições dos seus atos opostos à devoção cristã que ostenta nas indumentárias. "Você é ateu?" exclamou a doutora Eliane Gaia,
com o dedo em riste. A doutora Cíntia Granja o acusou de ser covarde e de fazer conluio com a Volante e os Poderosos. Já a defesa tentou humanizar o cangaceiro, ressaltando a vida penosa que viveu desde menino, envolta nas brigas entre famílias, tão comuns no sertão daquela época. Ele não tinha outra escolha, afirmou o doutor Marcílio Rubens. Se vocês jurados forem realmente sertanejos, vão entender Lampião, falou o doutor Rubens, trajado de vaqueiro. No fim do julgamento, ao som de fogos de artifícios, o rei do cangaço ouviu o veredito em silêncio: culpado. O resultado dividiu opiniões. O estudante do curso de Direito, Afonso Henrique, afirmou que acreditava em uma possível absolvição, pois Lampião foi uma produção de um Estado omisso e injusto. Se houvesse justiça naquela época, Virgulino não teria se transformado em Lampião, explicou Henrique. Mas, segundo o historiador e escritor soteropolitano Oleone Fontes Coelho, o resultado foi justo, pois Lampião escolheu um caminho de crueldade e violência. O resultado da votação para escolher o réu do júri histórico, realizada por meio da rede social do evento, será divulgado nos próximos dias. Nos próximos dias, considerando a data do julgamento que eu já citei aqui. O Júri Épico é um projeto acadêmico e tem o objetivo de integrar a ciência jurídica a outras disciplinas. Foi idealizada pelo professor Anderson Wagner Araújo e pelo promotor criminal de Petrolina, Fernando Della Lata, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Pernambuco, Ministério Público de Pernambuco, MPPE, a Faculdade de Tecnologia e Ciências, FTC, e a Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina. Só ressaltando aqui, pessoal, que neste vídeo eu não vou fazer nenhum julgamento de valor, na minha opinião. Não vou trazer ainda nesse vídeo a minha opinião sobre se Lampião realmente era culpado ou inocente, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo explicando para vocês o meu ponto de vista sobre Lampião, se ele era uma vítima da sociedade ou não. Eu tenho a minha opinião formada e trarei para vocês em um vídeo explicando tintim por tintim o que eu acho sobre Lampião, né? Porque muita gente, o Brasil é imenso, o Nordeste brasileiro é imenso, e tem muita gente que tem Lampião como um herói e tem gente que tem Lampião como um bandido. Então eu vou trazer minha opinião aqui no outro vídeo, numa próxima gravação, tudo bem? Então, aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal Imagens do Sertão. Um grande abraço. Fala, meu amigo, minha amiga, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E antes de você assistir a esse vídeo, eu peço 2 minutos só do seu tempo. Se você quiser, você pode pular esses 2 minutos. É só para explicar para vocês que aqui no nosso segundo canal de literatura de cordel, nós vamos falar não apenas de cordel, mas nós vamos falar de toda a cultura nordestina. Nós vamos falar dos repentes, nós vamos falar das emboladas, nós vamos falar do cangaço nordestino e nós vamos falar também de cordel, e cordel vai ser o principal assunto. Agora, lá no nosso canal principal, lá vai ser apenas literatura de cordel. Mas aqui no secundário vai ser tudo um pouco do Nordeste brasileiro, sendo que a literatura de cordel será o principal. Então nós teremos aqui muita coisa do Nordeste brasileiro, dessa região tão linda e tão rica que é o Nordeste brasileiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, olha, é um repente, é uma embolada que está acontecendo ali numa praça de São Paulo. Então nós vamos trazer muita cultura nordestina para vocês, não apenas o Nordeste, não apenas o cordel, mas muita coisa bonita sobre o nosso Nordeste brasileiro. Coisas maravilhosas que tem no nosso sertão. O nosso sertão, pessoal, é rico em muitas coisas. O nosso sertão nordestino, eu falo,
E não apenas o nosso sertão nordestino, outras regiões do Brasil também tem muita coisa maravilhosa para ser mostrada. Mas nós vamos nos concentrar aqui, olha, apenas na nossa região nordestina. Cultura do Nordeste, coisas do Nordeste, literatura de cordel, que é o principal do Nordeste. Então, muita coisa maravilhosa você terá aqui no canal. Literatura de cordel, imagens do sertão. Não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste brasileiro. E lá no nosso canal principal, não esqueça, lá vai ser apenas literatura de cordel, beleza? Um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço. Fala, meu amigo, minha amiga do canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. Em outro vídeo eu falei, meus queridos seguidores, que nós vamos postar aqui no canal, no nosso segundo canal, que é esse aqui, não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste, tá bom? Só que nesse vídeo aqui eu quero lhe ensinar a como você vê se um cordel já está gravado, beleza? Porque muitas vezes você pede o cordel e não tem problema nenhum de pedir, você pode nos pedir que nós vamos tentar te atender com o maior carinho do mundo, viu? Com o maior amor, com o maior carinho. Só que às vezes o seu cordel já está gravado, aí antes de você pedir, você vem aqui na pesquisa e pesquisa o nome do cordel. Aí você pesquisa aqui, por exemplo aqui, vamos supor que você quer assistir o Gigante Quebra-Osso, olha. Então você coloca aqui Gigante Quebra-Osso, escreve cordel e vê se ele aparece. Se ele aparecer, olha só, apareceu, então ele está gravado. Por exemplo, a Índia Nessi, cordel, coloca aqui cordel, olha. Isso é na pesquisa do YouTube, naquela própria pesquisa do YouTube. Aí você coloca cordel, tá gravado, olha aí, tá gravado. Aí vamos ver aqui se tem outro aqui, ó. Gabriela. Coloca cordel, tá? Olha só. Tá gravado, tá vendo aí? Então fica mais fácil, porque você já assiste o cordel sem precisar ficar esperando. Olha como é bom. Vou testar mais um aqui, olha. A sorte do amor. Cordel, olha aí, ó. Vai aparecer, porque tá gravado o cordel. Ah, João, mas eu não sei o nome do cordel, eu sei um pouco da história. Por exemplo, a Louca da Cruz, eu sei aqui o nome do cordel. Esse não tá gravado, porque nós não encontramos, tá bom? Tem até uma seguidora que pediu, mas nós não encontramos. Mas vamos supor que você não lembra do nome, você só lembra da história. Deixa um comentário narrando a história, que nós vamos procurar baseado na história. Se a gente encontrar, a gente grava para você, também baseado na história, caso a gente encontre. Tudo bem? Tudo bem? Agora, se você souber o nome do cordel, fica mais fácil. Por exemplo, olha aqui, ó, Marina e Alonso. Olha, já está gravado, Marina e Alonso, quer ver? Vou colocar aqui, olha, cordel, quer ver? Olha, está gravado, tudo bem? Então fica mais fácil para você assistir. Você não precisa ficar tanto tempo esperando o cordel, ou não é verdade? Então te agradeço aí de coração, tá bom? Aí fica mais fácil para você. Isso aqui é para facilitar para você já assistir o cordel e não precisar ficar esperando tanto tempo. Tudo bem? Então, um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, valeu.